Numa jornada introspectiva, convido-te a mergulhar no âmago da alma, descobrindo a presença divina que reside em cada batida do coração. Que essas palavras sirvam como portais para reflexões profundas, abrindo caminho para a compreensão espiritual e a conexão com o divino. Bem-vindo a este momento sagrado de contemplação. Convive com os teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. A recomendação do poeta é sábia e pertinente. Um poema só é bom, se maturado na sementeira do silêncio. Antes de se tornar palavra, a poesia é experiência de vida silenciosa. Os artistas sabem disso, e nós precisamos aprender. Demora naquilo que você precisa dizer. Livre-se da pressa de querer dar ordens ao mundo. É mais fácil a gente se arrepender de uma palavra dita do que de um silêncio. Palavra errada na hora errada pode se transformar em ferida naquele que ouviu, também naquele que disse. Há muitos momentos da vida em que o silêncio é a resposta mais sábia que nós podemos dar a alguém. Na pressa de falar, corremos o risco de dizer o que não queremos. E diante de tudo o que foi dito, nem sempre temos a possibilidade de consertar o erro. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida. Já os silêncios certos, esses possuem o dom de consertar. Por isso, prepara bem a palavra que será dita. Palavras apressadas não combinam com sabedoria. Os sábios sempre preferem o silêncio. E nos seus poucos dizeres está condensada uma fonte inesgotável de sabedoria. Não caia na tentação do discurso banal, da explicação simplória. Queira a profundidade da fala que nos pede calma. Calma para dizer, calma para ouvir. Uma regra interessante para que tenhamos uma boa compreensão de um texto é justamente a calma. Só assim podemos adentrar nos significados que o autor quis sugerir e, consequentemente, mergulhar no mistério do seu texto. Leituras apressadas podem fomentar equívocos. E equívoco é uma espécie de desentendimento entre o que escreve e aquele que lê. É uma forma de obstáculo para a compreensão da linguagem. Na comunicação verbal cotidiana, isso sempre acontece. Dizemos e não somos compreendidos. Diante do impasse, duas realidades são possíveis. Ou alguém disse com pressa, ou alguém escutou sem atenção. Dizer e ouvir requerem silêncio. Só diz bem aquele que pensou antes no que iria dizer. E ouve melhor aquele que se calou para escutar. A regra é simples, mas exigente. Por isso hoje, neste tempo de palavras muitas, queiramos a beleza dos silêncios poucos. Eu sei que muitas vezes nós somos vítimas das palavras malditas. Não são poucas as vezes em que palavras malditas chegam até os nossos ouvidos. Uma palavra pode ser maldita por causa do conteúdo que ela tem, ou então por causa da forma. Hoje eu estava lendo um texto, coincidentemente, falando da música das palavras. E o escritor estava dizendo que, para cada palavra, há uma música diferente que nós podemos colocar nela. De maneira que você pode dizer uma coisa muito dura a alguém, mas você colocar uma música que faça bem ao ouvido de quem escuta. Então a pessoa escuta aquela palavra dura, mas com uma música bonita. Talvez tenha sido isso que Jesus soube fazer o tempo todo. Jesus dizia coisas muito duras, mas a música das palavras de Jesus era extremamente sedutora. Porque ele sabia muito bem que não adiantava dizer as coisas sem musicalidade. Não adianta nada a gente dizer as coisas com braveza. Não. A gente será muito mais bem entendido se a gente buscar uma música suave para colocar a palavra dura.
Você experimenta isso na sua vida todos os dias. Quando você precisa dizer alguma coisa de muito sério aos seus filhos, e às vezes você não sabe nem por onde começar, porque você tem medo do conteúdo que você vai dizer. O conteúdo é duro, é de exigência. E os nossos filhos não estão muito acostumados a serem exigidos. Eles entraram nesta mística do mundo de hoje, nessa tendência do mundo de hoje, de que tudo tem que ser muito simples, tudo tem que ser muito fácil e rápido. E educar os filhos muitas vezes requer um discurso duro, exigente. Então você vai descobrir junto de Jesus que é possível dizer coisas duras com musicalidades atraentes. É isso que fazia com que as pessoas parassem para prestar atenção no que Jesus tinha a propor. O reino de Deus que Jesus propunha não era coisa fácil, não era coisa simples. Dá trabalho construir o reino. Mas ele construía de um jeito tão terno que as pessoas esqueciam a dureza da palavra e se prendiam na música que envolvia aquela palavra. Minha gente, muitas vezes o que a gente faz de errado não é o que a gente diz, mas é como a gente diz. É a música que a gente coloca na frase. Pode ser que hoje você tenha ferido alguém com aquilo que você disse. Pode ser que hoje você tenha sido ferido por alguém com aquilo que você disse. E talvez você não tenha errado naquilo que você disse. Você tinha razão naquilo que você disse. Você estava certo ao reivindicar o que você reivindicava ou dizer aquela verdade que você disse. Mas talvez você não tenha escolhido o melhor jeito de dizer. Talvez você se perdeu na pressa, na raiva, na ira. É estranho, mas na vida a gente perde a razão quando a gente fica bravo. Na vida a gente perde a ternura quando a gente se irrita, porque a ira, ela tem o poder de retirar de nós a sabedoria. E quando nós estamos fora da sabedoria, geralmente nós não sabemos colocar músicas nas palavras. Todos nós gostamos de música. Todos nós gostamos de ouvir aquilo que entrou um dia dentro do nosso coração, nos fez bem. Por quê? A palavra veio com música, ela não veio sozinha. O intérprete colocou naquela palavra uma intenção tão bonita que você de fato acreditou naquilo que ele estava cantando. Uma canção bem interpretada, ela expressa todo o poder de verdade que o compositor quis dar, mas aquele que interpreta, o bom intérprete, ele faz a canção se tornar ainda mais verdadeira do que quando nasceu da mão do compositor. Porque ele soube colocar a intenção da voz. Eu, quando dava aula na faculdade de teologia, lá na faculdade de Uniana, eu sempre dizia para os meus alunos que seriam padres um dia: olha, cuidado para você não ficar com um tom de voz, um jeito de falar igual a todo mundo. Busque a melodia das palavras. Busque o seu jeito de dizer. E que o seu jeito de dizer as verdades evangélicas, que o seu jeito de ensinar o Evangelho, a palavra de Jesus, as coisas boas da vida, estejam de acordo com aquilo que você verdadeiramente acredita em e identifica neste mundo como ternura. A palavra pode ser dura, mas a música que envolve a palavra não precisa ser. Porque aí você vai ter um poder de convencer muito maior do que se você estivesse usando a palavra dura com uma capa, uma armadura. Não. Todos nós temos medo de armadura, porque ela nos recorda a guerra. E às vezes, ao invés de colocar melodia, música na nossa palavra, a gente coloca armadura. Eu sei que às vezes você precisa ouvir isso. Às vezes você tem um olhar tão pessimista sobre você. Às vezes você se interpreta tão pior do que você é. Às vezes você mede a sua vida, o valor da sua vida, com a régua dos outros, com os que te traíram. Às vezes você mede a régua do seu valor com a régua de quem nunca te amou. Às vezes você mede o seu valor com a régua de quem nunca teve respeito por você. Meça o seu valor com a régua que Deus tem.
que é sempre de amor e de misericórdia. Não tem jeito, a vida não vai parar para você sofrer. A vida não vai pedir licença para você poder sofrer. Mas acredite, quando você tem a força de Deus em você, nada poderá abatê-la. Por isso, esteja sempre no seu lugar, consciente do valor que você tem e do Deus que a habita. O Deus que está em mim, que está em você, nos prepara para todas as batalhas. E sem medo de errar, esse sorriso bonito que você me oferece aqui hoje, ele só existe porque você já chorou demais. Se tiver que perdoar alguém, perdoe hoje. Se tiver que amar alguém, ame agora. Se tiver que declarar o amor, deveria ter sido ontem. Porque a vida é trem-bala, parceiro. Quando a gente menos imagina, está na hora de partir. Porque essa vida é curta demais. Não perca com ódios, com rancores, com mágoas. Sabe por que às vezes a gente tem dificuldade de acreditar no amor de Deus? Porque você nem sempre se ama o suficiente. E quando eu não me amo, quando você não se ama, não adianta o outro dizer que ama a gente. É uma luta difícil você tentar ou amar uma pessoa que não se ama. Todo tanto de amor que você oferece para ela, todo tanto de amor que você oferece nunca será o suficiente. Sabe por quê? Porque quando eu não me amo, eu nunca vou acreditar que você possa ter visto alguma coisa especial em mim. Então, uma pessoa que não se ama, dificilmente vai se sentir amada por outra pessoa. Por isso que às vezes a gente erra tanto nos relacionamentos, porque a gente encontra pessoas que são muito mal amadas por elas mesmas. E o primeiro movimento da conversão de Deus em nós, minha gente, o primeiro gesto que Jesus fazia na vida de quem ele encontrava, era modificar a maneira como as pessoas se olhavam. O primeiro movimento da conversão não é você entender as regras morais da sua igreja, não é entender o evangelho de cima a baixo, não. O primeiro movimento da conversão é você olhar-se com mais amor, você ter mais respeito por você. Porque quando você se ama, o diabo não pode fazer nada na sua vida. Quando você se ama, você fica blindada, fica blindado para aquilo que pode lhe destruir. Quem se ama não se prostitui. Quem se ama não fica em relacionamento tóxico. Para que você vai ficar ao lado de uma pessoa que só te faz mal? Por que você vai continuar namorando uma pessoa que só te coloca para baixo? Não, o amor próprio é aquela voz interior que diz: opa, este amor você não merece, você merece coisa melhor. Ou então quando o traficante traz a droga para você, opa, seu amor próprio vai dizer: o que essa droga vai me fazer? Ela vai me afastar dos meus sonhos, ela vai trazer destruição para a minha vida. Eu nunca vi uma pessoa mexer com drogas e ficar bem. Quando o vício bate na sua porta, você imediatamente vai pensar: por que eu vou trazer para a minha vida um vício que vai limitar a minha capacidade de decidir? Não, eu quero ser inteira, eu quero ser inteiro porque eu me amo. E quando eu digo que me amo, fica mais fácil entender que Deus me ama também. Deus ama você.
Às vezes a melhor maneira de perdoar é colocando o outro para correr. Porque você merece ser amada, você merece ser amado, você merece ser respeitado, você merece ser respeitada, porque este é o desejo de Deus para a sua vida. Você sabe por que a gente precisa de pessoas que nos amam de verdade? Porque são elas que nos fazem andar, voar nas asas do Senhor. São elas que nos fazem chegar ao melhor de nós. Toda vez que você ama alguém, ama de verdade, você está fazendo essa pessoa chegar ao melhor de si. E é isso que Deus quer de nós. Ele nos projetou para sermos muito, ganhar, ampliar a nossa consciência, crescer a nossa capacidade de amar, de perdoar, de fazer justiça por onde a gente for. Sabe qual é a maior riqueza que você pode ter na vida? É você amar e ser amado. Todas as outras conquistas só fazem sentido se a gente tiver alguém esperando por nós para a gente poder dividir. E você sabe que a melhor maneira de evangelizar alguém é lembrando este alguém do valor que ele tem? É assim que Deus cuida da gente, colocando pessoas que nos amam e que nos ajudam a saber o valor que nós temos. Segura na mão de quem está do seu lado. Sabe quando é que Deus defende você? Quando você tem os amigos certos. Sabe quando Deus defende você? Quando Ele tem acesso à defesa que você precisa. Quando você permite, se cercando de pessoas certas, de pessoas que querem o seu bem, e tendo coragem de fazer ir embora aquelas que não têm nenhum respeito pela sua dignidade. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus não desistiu de você. Diga assim comigo: Deus não desistiu de mim. Você sabe que a maior riqueza que a gente pode ter na vida não é o dinheiro que compra. O dinheiro pode comprar muitas coisas. Não é nenhum problema você trabalhar honestamente e poder comprar aquilo que você sonha. Mas nunca se esqueça: o que vai fazer você ao sorrir ao final da vida não é o tanto de dinheiro que você ganhou, não é a casa que você construiu. O que vai fazer você feliz ao final da vida é quando você olhar para o lado e você perceber que as pessoas escolheram ficar com você. Porque a minha capacidade de amar é muito mais importante do que minha conta bancária. A minha capacidade de amar, inclusive, vai me ajudar a entender aquilo que o dinheiro me dá. Se eu não amo, se eu não sou capaz de dividir o que sou e o que tenho, eu posso ter a conta bancária mais linda do mundo, eu não serei uma pessoa bonita. O que deixa a gente bonito é o tanto que a gente ama. É isso que você vive aí, ó. Quando você olha para o lado e você descobre que o metro quadrado mais caro do mundo não está em Paris, não está em Nova York, não está em João Pessoa. O metro quadrado mais caro do mundo é aquele que coloca você ao lado das pessoas que você ama. Porque quando você ama, você trabalha para conquistar o que o dinheiro pode lhe dar. Mas você vai fazer muito mais que isso. Você vai trabalhar para conquistar aquilo que só o seu coração pode lhe dar. E é isso que eu desejo a você. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar, para recomeçar.
Porque quando você aprende a amar, você descobre o significado do amor de Deus na sua vida, que é capaz de trocar reinos por causa de você. Vou pedir um milagre a Deus hoje? Eu vou pedir. Eu sei que você precisa de muitos, eu também. Mas eu tenho certeza que existe um milagre que quando ele se realiza na nossa vida, as outras coisas começam a melhorar. Então hoje eu vou pedir a Deus o milagre de você voltar a se amar. Você vai pedir a Deus hoje a graça de você voltar a se amar, para você curar as suas feridas, para você abandonar os seus vícios, porque quando você se ama, você abandona os vícios. Quando você se ama, você exige o respeito do outro. Quem quiser entrar na sua vida, que retire as sandálias dos pés, porque o seu território é santo. Olha para o céu comigo e diz assim: Senhor Jesus, olha por mim. O Senhor sabe e me conhece. Quantas vezes eu me desrespeitei, permitindo o desrespeito dos outros. Quantas vezes eu não me amei, acolhendo o não amor do outro. Quantas vezes eu não me amei, quando me viciei naquilo que me destrói. Mas hoje, Senhor, eu quero colocar o meu coração nas suas mãos. Cuida de mim, Senhor. Não deixe que eu me perca. Inunde-me com o seu amor, com a sua misericórdia. Porque eu sei que sou uma gracinha para o Senhor. Eu recebi um e-mail aqui, inclusive ele é todo muito bem escrito, parece um pequeno conto literário. Eu não me amo como deveria. Meu pai era um alcoólatra e parece que estou herdando este mesmo problema dele. O vizinho do apartamento ao lado está rindo. De que será? Onde será que ele encontra tanta alegria? Eu não entendo. Um trago no cigarro, um gole na bebida e daqui a pouco o ritual. Não consigo dormir. Tenho conversado muito com Deus e fico tentando ouvir algo como: vou te livrar desse mal. Mas passa um dia, 2, depois, e eu aqui de novo. Um trago, um gole, o vizinho feliz e meu eterno silêncio. Espero, Padre, que este silêncio me traga respostas, porque as perguntas são muitas. E aí não ouço nada. Nem o vento me visita, mas ouço sim apenas uma voz: você não tem jeito, não tem solução. A oração do Pai Nosso nos diz: seja feita a vossa vontade. E eu entendi, Padre, que Deus já escolheu esse caminho para mim e que eu não posso negá-lo. Essa é a vontade dele. Tento interpretar diferente, mas meu curso de letras não me ajuda. Você vê uma pessoa inteligentíssima, né, fazendo uma leitura delicada da sua realidade, da sua situação. Minha filha, eu não sei seu nome, você não me disse, mas partilhou o coração de uma maneira muito livre. E eu entendo perfeitamente quando você diz que não se ama, porque o álcool, sobretudo quando ele está estabelecido na vida de uma pessoa, ele não é outra coisa senão a expressão da falta de amor próprio. Não começa assim. É que, na verdade, o vício não sabe conviver com o amor próprio. Eles não cabem na mesma sala. Eles não falam a mesma língua, porque eles não lutam pelas mesmas questões. O vício, para se estabelecer numa pessoa, a primeira coisa que ele faz é minar a capacidade de decisão da pessoa. Ele retira a liberdade interior. O que é a liberdade interior que a gente tanto fala? Essa capacidade que você tem de dizer não
a uma realidade que você reconhece nociva a você. Quando nós perdemos a capacidade de dizer não a uma realidade que nos destrói, é porque essa realidade já se tornou viciosa. Ela se estabelece dentro de nós como um poceiro que invade terras que não eram suas, mas passam a ser pelo tempo em que ele se estabelece ali. É o que nós chamamos de uso capião. Se eu entro dentro de um terreno que não é meu e começo a plantar, fazer ali a minha cultura, daqui a pouco eu entro na justiça e vou requerer o direito de que aquilo é meu. O vício não faz outra coisa na vida da pessoa. E a primeira coisa que o vício faz, ao retirar a capacidade que aquela pessoa tem de decidir por si mesma, é expulsar o amor próprio. Então eu lhe dou razão quando você diz que não se ama. É um sintoma natural de quem está administrando o problema do vício. Tenho o álcool muito próximo a mim. Tenho pessoas que amo, que enfrentam diariamente o problema do álcool. E eu sei muito bem que essa incapacidade de dizer não àquilo que é autodestrutivo é uma manifestação declarada da falta de amor. É que, na verdade, minha gente, o amor próprio, ele funciona como uma imunidade. Quando seus filhos são pequenos, você vai, leva ao posto, você faz toda a tabela de vacinação, porque você sabe que um vírus bobo pode matar um recém-nascido. Ele não tem imunidade ainda. O que é a imunidade? É a capacidade que o corpo tem de livrar-se das doenças. Os médicos nos dizem que todos os dias nós produzimos células cancerígenas. Mas que o sistema imunológico reconhece aquela célula e expulsa. Eu, quando eu era menino, a gente, ao estudar o sistema imunológico, na aula de biologia, a professora, para falar numa linguagem simples que nós poderíamos entender, ela dizia que era um exército de soldadinhos que iam à frente, capturando os vírus, as bactérias, tudo aquilo que pode ser nocivo à nossa vida, e expulsando, para que o que é nocivo não se estabeleça e não mate o saudável em nós. Quando o sistema imunológico está baixo, ele está sofrendo, quando ele não está com todas as suas possibilidades, as células cancerígenas ganham força dentro de nós. É por isso que os médicos dizem que hoje o câncer está muito associado também a estilo de vida. O estresse abaixa a nossa imunidade. A gente fica menos capaz de lutar pela saúde. Estranho isso, né? A gente vai, através da alimentação, da falta de atividade física, a gente vai fragilizando a saúde e o nosso sistema imunológico vai sofrendo. Quem tem afta, primeira coisa que a gente fala, baixou a imunidade, vem a afta, vem a herpes, vem a gripe, o resfriado. O amor próprio funciona na nossa vida emocional da mesma maneira como a imunidade na prevenção das doenças. Quando uma pessoa está com uma boa dose de amor próprio, quando ela administra diariamente esse zelo por si mesmo, por si mesma, essa pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de assumir um comportamento autodestrutivo. Isso vale até para os relacionamentos. Quantas pessoas você encontra pela vida com relacionamentos autodestrutivos, rendendo-se a um não amor, a um relacionamento de posse,
Mas porque ela está deixando de se amar, ela se rende àquele relacionamento. E é lamentável. Quando o amor próprio está em baixa, nós nos tornamos uma presa fácil para os vícios. O que eu te sugiro, minha filha? Primeira coisa, fortalecer-se. Você precisa ter uma vontade fortalecida. Santo Agostinho falava muito disso, da vida virtuosa. O que é a vida virtuosa? É você buscar no seu dia a dia, pisar na cabeça dos defeitos, da mesma maneira como Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente. Na representação da imagem que nós conhecemos, a Nossa Senhora das Graças, né? Que pisa na cabeça da serpente. Santo Agostinho sugere a vida virtuosa até mesmo para os ateus, porque ele aprendeu isso lá na filosofia antiga, num tempo em que esses escritos, essas sugestões filosóficas eram para ateus, mas também para aqueles que queriam ser cidadão. Eu quero ser um bom cidadão na minha cidade. Platão, Aristóteles já falavam disso. A vida virtuosa como aquela que organiza a vida social. Agostinho já está falando numa perspectiva cristã. Quando eu luto para viver uma vida virtuosa, eu naturalmente estou deixando de dar força ao pecado que gera o vício. Então a primeira coisa, minha filha, é você fortalecer a sua vontade. E você, a partir dessa vontade fortalecida, você buscar a superação do vício do álcool. Para você não repetir a mesma destruição que seu pai cometeu. Ah, padre, mas como é que a gente fortalece a vontade? Cercando-se de coisas boas. Uma boa leitura, mudança de hábitos, cercando-se de pessoas que possam de fato contribuir com você. Tem tanta gente boa no mundo, eu sempre digo isso. Tanta gente especial no mundo, tanta gente brilhante do ponto de vista humano. Nessas ONGs, desses grupos de voluntariados, tanta gente especial ali. E nós muitas vezes fechados nos nossos mundos, cultivando pessoas que não nos agregam, que não nos edificam. Talvez você esteja necessitando dar uma olhada até nas suas amizades, né? É muito perigoso você identificar que no seu ciclo de amizades, isso é, de pessoas que exercem uma autoridade afetiva sobre você, estão aquelas que corroboram o seu vício. Estão aquelas que não lhe ajudam a vencer o que você precisa vencer. Rezo por você, minha filha. Quero que você tenha êxito, para que você tenha êxito na sua luta, para que você volte a se amar, que você redescubra o seu valor como pessoa e que você não se renda a tudo isso que está lhe destruindo. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de entrar na sua vida, de falar com você, de falar com sua família. Nós acreditamos que o lugar da conversão é o nosso coração. Talvez desde criança a gente tenha escutado falar isso. Que o nosso coração precisa ser transformado, não é assim? Que o nosso coração precisa ser renovado, convertido. Mesmo que tudo, a gente sabe, que tudo o que acontece na nossa vida é ordenado pelo cérebro, o coração sempre teve uma linguagem simbólica muito forte de ser ele o centro de tudo aquilo que a gente é. Se você quer falar com profundidade de si mesmo, você usa seu coração. O coração é um lugar onde Deus precisa não ter nenhum obstáculo para nos falar com clareza.
Porque nós colocamos esses obstáculos. O nosso pecado, muitas vezes, ele nos proporciona colocar obstáculos dentro de nós que depois vão criar uma inimizade entre aquilo que é bom para nós mesmos. É impressionante isso. Como às vezes nós encontramos pessoas que estão sendo inimigas de si mesmas. Porque isso é possível. Basta você não filtrar as vozes que falam ao seu coração. A gente usa muito essa expressão, né? Esse texto falou ao meu coração. Este livro falou ao meu coração. Aquela imagem falou ao meu coração. Isso é, ela teve um poder afetivo sobre mim. Ela teve uma autoridade sobre mim. Quando você usa a expressão de que o outro machucou seu coração, ou quando você quer realçar o valor que o outro tem na sua vida, você diz que ele mora no seu coração. Não é assim? O coração é um território de alto valor simbólico na nossa vida. E é por isso que a gente sempre diz que a entrada de Deus na nossa vida é pelo coração, pelo centro, por tudo aquilo que a gente é. Deus não entra pelas portas secundárias, Ele prefere a entrada principal. É o nosso coração. Muito cuidado. A palavra fere. E se ela vem de uma pessoa que nós amamos, ela fere ainda mais. Por quê? Porque o coração é um território onde nós colocamos aqueles que têm autoridade sobre nós. Por isso, o coração é muito mais do que a gente pensa ser. O coração é o território povoado, é a cidade onde muitas pessoas habitam dentro de nós. E como toda cidade tem os seus arruaceiros, é preciso que a gente coloque esses arruaceiros no lugar correto. Porque o seu coração é um território santo. O seu coração é um território que merece toda a reverência. O seu coração é um território que merece toda a vigilância. Jesus já nos chamava a atenção de que era preciso vigiar e orar. Orar como uma atitude que nos coloca em consonância diária com o Senhor. E a vigilância, a observância, para que a gente não perca a capacidade de identificar quem são os amigos do nosso coração. Quem são as pessoas que estão de fato colaborando para que a gente tenha condições de tornar o nosso coração cada vez mais puro, para que Deus tenha a oportunidade de falar nele e através dele em mim. Às vezes a gente fica chateado com alguma coisa que o outro nos diz, e essa chateação vai demorar muito à medida em que o outro for importante para nós. Já observou isso? Que às vezes você recebeu ali uma mágoa, uma palavra que foi difícil para você digerir, uma calúnia que alguém lhe fez. O tempo apaga isso. Daqui a pouco o outro vem lhe pedir perdão, você nem lembra mais por quê que ela ficou ou que você ficou chateado com ela. É porque na verdade o vínculo não era tão estreito. Agora, se é alguém que nós amamos de coração, se é alguém que tem autoridade afetiva sobre nós, esta mágoa pode nos magoar muito profundamente e pode nos machucar durante muito tempo. Precisamos passar o pente fino para ver se estamos dizendo amém a pessoas que realmente estão comprometidas com o nosso processo de conversão. Muitas vezes nós não conseguimos chegar ao conhecimento de Deus, é porque o amém que nós estamos dizendo humanamente às pessoas que têm uma influência sobre nós, não nos favorece. Ou até mesmo de pessoas que não estão comprometidas com o nosso crescimento. De pessoas que não estão interessadas na nossa libertação. É impressionante como existem pessoas com o dom de fortalecer aquilo que é fraco em nós, sabe? De nos tornar piores ainda do que somos.
E aí entra a conversão do coração, minha gente. Se a gente não tiver coragem de olhar para os relacionamentos que nós temos, para as pessoas que têm autoridade sobre nós, e identificar, será que essa pessoa está exercendo na minha vida o mesmo papel que Jesus exerce, que é de me libertar, que é de me tornar melhor? E quais são as pessoas na nossa vida que acentuam ainda mais as nossas fraquezas? É disso que nós estamos falando. E aí então nós começamos a ser seletivos, não no sentido de ser preconceituosos, de julgar o outro fora, não se trata disso. O nosso processo de conversão tem de acontecer, sobretudo, na consciência dessa humildade. Nós não somos melhores que os outros, mas nós temos o direito de delimitar o espaço. E quem vai exercer essa autoridade sobre nós? A partir de hoje, essa autoridade afetiva, essa voz que dita ao meu coração quem eu sou e quem eu deixo de ser, tem de estar com o símbolo da fé. O amor talvez seja isso, né? A oportunidade que a gente tem de assimilar o outro, de sabê-lo de cor. Da mesma forma como uma mãe olha o tempo todo para o filho que trouxe ao mundo, a gente sabe que nas primeiras semanas, a mãe não consegue olhar para outra coisa senão para o recém-nascido que ela tem nos braços. Um exercício de amor, como se quisesse saber todas aquelas feições de cor. Como se quisesse decorar aquele rosto para nunca mais esquecê-lo. Como uma fotografia não pode registrar com tanta profundidade o que o olhar de uma mãe pode. Aliás, eu acho fantástico isso. A mãe é a mulher que primeiro nos viu na vida. A mãe é a primeira mulher que nos olhou com calma, com demoras. É aquela mulher que demorou o seu olhar em nós para nos saber de cor. É um exercício humano de compreender o que é divino. É porque a palavra do outro tem autoridade sobre nós. Por isso que eu sempre digo que uma mãe, quando coloca um filho no mundo, um pai, quando coloca um filho no mundo, precisa ter muito cuidado com o que vai dizer a esse filho, porque a palavra dele vai ter autoridade sobre o filho. Muitas crianças são traumatizadas porque escutaram de pessoas que eram o porto seguro delas frases infelizes, que depreciavam, que diminuíam. São Paulo tem uma passagem interessantíssima em que ele fala desse inimigo íntimo como um espinho na carne. É claro que ele está falando da fraqueza dele. O anjo de Satanás que grita dia e noite, ele diz: em mim há para que meu espírito não se enchesse de vaidade, foi-me colocado um espinho na carne, um anjo de Satanás que grita dia e noite dentro de mim. O que é esse espinho? A fraqueza humana. E eu sei muito bem que essa incapacidade de dizer não àquilo que é autodestrutivo é uma manifestação declarada da falta de amor. É que na verdade, minha gente, o amor próprio, ele funciona como uma imunidade. O amor próprio funciona na nossa vida emocional da mesma maneira como a imunidade na prevenção das doenças. Quando uma pessoa está com uma boa dose de amor próprio, quando ela administra diariamente esse zelo por si mesmo, por si mesma, essa pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de assumir um comportamento autodestrutivo. Isso vale até para os relacionamentos. Quantas pessoas você encontra pela vida com relacionamentos autodestrutivos, rendendo-se a um não amor, a um relacionamento de posse, mas porque ela está deixando de se amar, ela se rende àquele relacionamento. A vida cristã, ela torna uma pessoa verdadeiramente grande.
É impressionante como as virtudes cristãs qualificam a vida de uma pessoa. Você experimenta aquilo que há de mais sagrado em você. O mergulho em si mesmo, a oportunidade de descobrir as riquezas que Deus deixou em você e você fazer essas riquezas crescerem. O primeiro compromisso que você tem com o Evangelho é que esse Evangelho entre na sua mente, entre no seu coração e que ele lhe faça bem. Para que você seja um irmão melhor, para que você seja um esposo melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, um namorado, uma namorada melhor, seja qual for o papel. Uma mãe, um pai. Nós queremos o Evangelho, nós queremos ser cristãos, é porque nós acreditamos nos benefícios do ser cristão. Por isso que a gente estava dizendo que quando na nossa vida, nas nossas comunidades, a gente não percebe no outro essa vivência cristã, quando eu não sou também capaz de oferecer ao outro este Cristo que me habita, eu perco a oportunidade de tornar o cristianismo vivo. Eu perco a oportunidade de viver os benefícios do cristianismo, porque é tão mais fácil ser irmão do outro quando o Cristo é o nosso compromisso. Se o outro está levando a sério o seu batismo, a sua vida cristã, é muito mais fácil ser irmão dele. Porque ele é naturalmente mais compreensível, ele é naturalmente mais justo, ele é naturalmente mais amoroso, mais solidário. E se eu também estou vivendo a mesma condição, é muito mais fácil estabelecer essa relação humana e passar por cima daquilo que é precário em nós. Isso é fundamental, minha gente. Volto a dizer, o que eu causo quando eu chego? Eu levo as pessoas para Deus. Eu convenço as pessoas no meu ambiente de trabalho que a bondade é o melhor caminho, mas como é que eu convenço? Falando? Não, é sendo bom. É não permitindo o engano, é não permitindo que alguém seja enganado, é nunca fazendo parceria com a maldade, é não puxando o tapete do outro. É não inventando histórias, é não mentindo, é não caluniando, é não fofocando. É sendo um construtor dessa harmonia, sendo um promotor da paz. É assim que eu vou convencer o outro. Essa oportunidade, sabe, de olhar para o passado e de não permitir que os erros sejam atualizados em nós, é uma oportunidade muito feliz. Eu não quero atualizar na minha vida os erros que fizeram com que Jesus se posicionasse contrário e que depois até resultasse numa sentença de condenação para ele. Senão a morte de Jesus foi em vão, o sacrifício de Jesus foi em vão. Claro que quando eu falo aqui eu não estou condicionando, né? Em vão no sentido de eu, neste momento da minha vida, não honrar os motivos pelos quais o meu mestre foi sacrificado. A Eucaristia me configura ao Cristo, isto é, me dá a oportunidade de ter em mim, fisicamente, porque a Eucaristia você come, entra na sua corrente sanguínea.
São significados belíssimos. A presença real de Jesus, tanto na palavra quanto no pão e no vinho, transformados em corpo e sangue de Cristo, nos dão a oportunidade de ter Deus dentro de nós. O mistério da encarnação continua em nós. Então eu saio da igreja, participei ali da missa, eu saio da igreja e levo o Cristo comigo. Isso é muito sério, né, minha gente? O Cristo vive em mim, Ele anda nos meus passos, Ele fala com a minha boca, Ele sorri com o meu sorriso, Ele olha com o meu olho. Então eu tenho a oportunidade de encarnar Deus na história. Eu levo este Deus por onde eu vou. É bonito porque quando eu me confesso, eu, no gesto de contar ao Padre, receber a absolvição dos meus pecados, é como se eu estivesse nascendo de novo. Como se eu estivesse ali, novamente recebendo o dom de viver, de reconstruir, de ir adiante. O sacramento, ele me absolve do passado, embora ele não me livre das consequências, né? Eu preciso continuar enfrentando as consequências dos meus erros. Mas eu tenho uma feliz oportunidade de nascer de novo. Seremos melhores por ser cristãos. Seremos bem melhores, porque o Evangelho nos dá muitas munições que passam pela nossa cabeça e pelo nosso coração, que são convicções que nos livram do egoísmo, da mesquinharia, da pornografia, da infidelidade. Eu, como um cristão, se eu vivo verdadeiramente, honestamente, os meus compromissos como cristão, eu sou uma pessoa mais fácil de lidar. É assim que eu vou evangelizar. Dando testemunhos com a minha vida. Que isso é tão fundamental nos dias de hoje, a gente ter a oportunidade de transformar um ambiente que a gente entra, de ser um elo de transformação naquele ambiente. Por quê? Por causa das convicções religiosas que nós temos. Se essas convicções religiosas não geram atitudes, volto a dizer, estamos naquela mesma situação que Jesus condenou. Que Jesus não aceitou e criticou profundamente. Eu não vou querer prejudicar o outro com a minha palavra, com a minha atitude. Eu vou prestar mais atenção naquilo que eu posso fazer de bom do que naquilo que eu posso fazer de mal. Aliás, eu vou retirar a maldade da minha pauta. Não entra mais na minha vida. Não quero que entre mais. Isso é viver a radicalidade do Evangelho. Por isso que eu dizia no início, que se eu perceber que a minha vida sacerdotal começou a ser um obstáculo à minha vida cristã, eu preciso fazer alguma coisa. Quem dera nós tivéssemos a honestidade para reconhecer isso. Talvez nós teríamos mais coragem de abrir mão daquilo que de fato está nos atrapalhando a viver o nosso cristianismo. Falo isso porque somos tantos, né, que estão apegados ao poder que temos. Em todas as instâncias. Você pega uma vida comunitária, alguém é chefe ali, se apega ansiosamente a esse poder, corre-se o risco de perder o que de fato Deus quer.
que é colocar-nos na dinâmica de uma vida de santidade. Nós temos o dom de transformar, de fazer milagres. Jesus, eu acho tão interessante aquela passagem de Jesus, quando ele diz que nós teremos o poder de fazer isso e ainda mais. Jesus fala isso para os discípulos justamente no momento em que ele está... Os discípulos presenciaram muitos milagres, viram grandes feitos. E ele fala, olha, vocês serão capazes de fazer coisas ainda maiores. Então nós somos capazes disso tudo. Eu, como padre, se eu tenho uma postura que é contrária à proposta do Evangelho, você vai regalar os olhos e vai, não pode ser. Não é moralismo, não é fingismo, não é isso não. É meu compromisso. Ninguém me obrigou a ser padre. Mas a partir do momento que eu sou, o meu primeiro compromisso é radical isso em mim. Não é ficar preso às regras, não. Porque senão daqui a pouco nós estamos voltando ao que Jesus condenou. Uma religiosidade desumana, cheia de regras, sem nenhuma caridade, sem nenhum senso de justiça. Nós vamos ressuscitar as práticas que fizeram Jesus morrer. Porque Jesus morreu também por questões religiosas. Ele criticou o sistema religioso do seu tempo, altamente legalista, sem nenhuma misericórdia com os pobres, com os pecadores, com os frágeis, uma religião elitista, poderosa, que fazia questão de demonstrar publicamente o poder, mas que nos bastidores o poder não era o serviço, não era o amor. É por isso que dentro das comunidades que se dizem cristãs, é muito mais causa de escândalo para os outros quando nós erramos do que para aqueles que não estão nem aí para o Evangelho. Nós precisamos ficar muito atentos, porque os nossos erros causam verdadeiras destruições naqueles que nos observam. Né? Padres que falam mal um do outro, que são cruéis uns com os outros, que não praticam a caridade uns com os outros, que se invejam e que por causa da inveja que sentem, falam mal nas oportunidades que têm. Isso é um contra-testemunho horroroso da nossa parte. Toda vez que eu me deixo mover pelas minhas mesquinharias e falo mal de um irmão meu no sacerdócio, eu estou dando um contra-testemunho terrível. Aquele que me escuta deve pensar isso, né? Onde será que está o Cristo neste homem que se diz padre? Onde é que está o compromisso dele com esse evangelho que ele diz que é tão verdadeiro nele? Não é justo eu, depois de tantos anos, em contato com esse evangelho, eu reproduzir na minha história atitudes que Jesus condenou naquela época. Seria muito vergonhoso para mim ser identificado como aquele que reacendeu os preconceitos do passado, ou aquele que reacendeu um discurso religioso que Jesus não fez questão de assimilar. Pelo contrário, combateu. Por isso que ele dizia, por isso que ele insistia tanto, que é no coração do ser humano que Deus mora, e é a partir deste coração que Deus se manifesta
E todo e qualquer testemunho de Deus passará pela coerência deste coração, que, embora sendo fraco, auxiliado pela graça, possa viver os desafios de trazer Deus para a história através da nossa vida. É que o Cristo tenha a oportunidade de crescer na minha história, na minha vida, para que o meu sacerdócio não seja apenas no momento que eu estou no altar, não, é em todos os instantes. No meu acolhimento às pessoas, no meu respeito àquele que passa por mim, na minha fila para entrar no avião, na fila para entrar em algum espaço, para estar com alguém, em toda e qualquer oportunidade. Agora, se eu não presto atenção nesse meu dia a dia, é possível que eu me entregue aos vícios e que eu vá viver da pior forma possível. E isso dizendo que sou um cristão. Então nós corremos o risco de voltar ao legalismo do Antigo Testamento, de perder a oportunidade de viver essa revolução humana que o cristianismo nos propõe. E aí, a gente se priva de ser esse poder mágico na vida de alguém. Esse poder que fascina, que causa encantamento, não para nos prender, para que os outros se prendam a nós, não, mas para que eles também se apaixonem pelo Deus pelo qual nós nos apaixonamos. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Queremos ouvir suas reflexões. Deixe seus comentários, inscreva-se para mais conteúdo e convide amigos a embarcarem nesta jornada conosco.